que são os anjos? Aprendendo tudo sobre anjos. Os anjos são seres celestiais que servem no reino dos deuses em diversas funções. A palavra anjo vem do latim angelus, que significa mensageiro, e designa a sua principal função. Para que você fique por dentro de tudo sobre anjos, melhor começar por um apanhado histórico. É possível encontrar relatos sobre a existência dos anjos desde a antiguidade, em várias partes do planeta. Além disso, os anjos estão presentes em diversas religiões e não apenas na religião de vertente católica. Acredita-se que os anjos são intermediários entre Deus e os homens, fazendo a conexão entre essas duas partes. Essa teoria é parcialmente verdadeira, tendo em vista que algumas classes de anjos estão mais próximas de Deus, ao passo que outras classes estão mais próximas dos homens. Existem também os anjos intermediários, que executam tarefas divinas. Existe uma curiosidade generalizada sobre os nomes dos anjos nas diferentes religiões e culturas. Mas será que os anjos têm nomes? Eles possuem personalidade e características que os definem ou distinguem. Devemos chamá-los. Eles realmente existem. Como sabemos, há muita especulação sobre esse tema, mas a Bíblia Sagrada é a única fonte de informação que merece total confiança e nos dá as respostas necessárias às dúvidas que temos acerca dos anjos. O que a Bíblia diz sobre os anjos? Os anjos são seres espirituais criados por e para servir ao Senhor. Eles são ministros da providência divina, atuando conforme a vontade e o governo de Deus. A palavra anjo tem sua origem no latim angelus, que por sua vez se originou do grego agelos, que traduzidos significam mensageiro. Em hebraico o termo é malak, significando o mesmo, e é aquele que fala e age obedecendo àquele que o enviou. A Bíblia não fala exatamente sobre características ou personalidade de anjos. Através de algumas evidências pode-se subentender que eles foram criados, diversificados uns dos outros, com alto nível de inteligência, força e livre-arbítrio. O fato de alguns anjos terem escolhido desobedecer a Deus, caindo da sua condição original, confirma que eles não são automatizados a servirem a Deus. Eles fazem isso por decisão individual, com amor e fidelidade ao Criador e Pai Celestial. Nos diferentes relatos bíblicos vemos que os anjos ocupam posições diferentes, exercem funções distintas, mas sempre com o mesmo objetivo: glorificar a Deus, em louvor, reverência e obediência constantes. Anjos mencionados na Bíblia. Gabriel. Características: do hebraico Gaberiel, significa literalmente o homem de Deus, ou o herói de Deus. Estudiosos e comentaristas divergem quanto a ser um nome próprio ou apenas um substantivo comum. Foi o anjo que apareceu a Daniel, para esclarecer a visão sobre tempos futuros. Também anunciou as concepções de João Batista a Zacarias e de Jesus a Maria. Pode ser um dos 7 anjos que assistem diante de Deus, Apocalipse capítulo 8 versículo 2. Parece que a sua função principal é ser intérprete de revelações divinas. Miguel. Características: do hebraico Micael, significando quem é como Deus. É chamado de arcanjo em Judas, parecendo, por essa designação, exercer uma posição de liderança entre os anjos. Foi erroneamente designado como a segunda pessoa da Trindade por algumas seitas, mas isso não pode ser sustentado pelas passagens acerca de Jesus Cristo, que é Deus, infinitamente superior aos anjos, que são seres criados. Hebreus capítulo 1 versículo 3 a 8. Classes ou tipos de anjos. Querubins. Características: há várias menções desse tipo de anjos na Bíblia. São tipos de guardas celestiais em constante exaltação ao Rei da Glória. São anjos destinados a glorificar a Deus, perante o seu trono defendendo a sua santidade. Aparecem registros desses seres no Jardim do Éden, no tabernáculo, como figuras sob a Arca da Aliança, no templo e na descida de Deus à terra. Serafins. Características: são uma classe de anjos bastante aproximada da dos querubins. Aparecem somente em Isaías 6, glorificando a Deus e preparando o profeta Isaías para se aproximar de forma apropriada de Deus. Principados, potestades, tronos e domínios. Características: são classes de anjos que ocupam lugares de autoridade entre os seres angelicais. Dá ideia de certa hierarquia entre os seres celestiais com funções como chefes ou príncipes de anjos. Anjos descritos pela função que desempenharam. O anjo do Senhor. Essa é uma designação especial do Et sobre a aparição desse anjo. Há pelo menos 60 ocorrências que mostram de forma especial essa descrição em comparação a outras aparições de anjos comuns.
Muitos acreditam que essa não era uma simples aparição de um anjo em missão como representante de Deus, mas que se trata de uma teofania, aparição do próprio Deus, na segunda pessoa. Os argumentos baseiam-se na diferença entre essas referências. Está no modo em que o anjo do Senhor se apresenta como sendo o próprio Senhor e não um mensageiro, simplesmente. Anjos adoradores. Serviço prestado. Parece que o serviço comum dos anjos é louvar e adorar a Deus. Não como uma tarefa cansativa e enfadonha, mas como uma atitude voluntária de amor e admiração da glória magnífica de Deus. Esses seres celestiais celebram louvores a Deus, pelo seu esplendor e grandeza constantemente. Em toda a Bíblia há diversas menções e referências sobre a adoração contínua que os anjos expressam a Deus. Mas de forma geral, em todas as suas funções ou tarefas, no fim, todos glorificam a Deus através da sua obediência, temor e exaltação. Anjos vigilantes, anjos que guardam e protegem. Serviço prestado, são anjos ordenados por Deus a protegerem uma pessoa, lugar ou povo. Daniel menciona ter visto uma sentinela, um anjo que estava vigiando. A primeira menção aparece no relato da queda, quando Adão e Eva comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, e são expulsos do jardim do Éden. Deus colocou querubins e uma espada resplandecente para guardar o caminho para a árvore da vida. Exércitos dos céus. Serviço prestado. Não se sabe a quantidade exata de anjos existentes, mas sabemos que são milhares de milhões e milhões que compõem o exército celestial. Apocalipse capítulo 5 versículo 11. Numa ocasião, em que o profeta Eliseu estava cercado pelo exército sírio, seu servo teve medo. Então o profeta orou pedindo que Deus lhe mostrasse que maior era o exército que estavam com eles que os do inimigo. Esses seres, além de guerreiros, parecem também servir como conselheiros divinos numa extensa família de anjos do Senhor no céu. Seres viventes. Serviço prestado. Em Ezequiel 1 e Apocalipse 4 aparecem outras espécies de seres celestiais conhecidos por seres viventes. Estes seres tinham asas e rostos com aparência de homem, leão, boi e águia. Estavam ao redor do trono, manifestando a majestade e a glória de Deus, em movimento, como relâmpagos, e em adoração constante. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O anjo das águas. Serviço prestado. Este anjo é descrito na visão futura acerca do fim. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, mencionou que ouviu o anjo que tinha autoridade sobre as águas, adorar a Deus por sua justiça, depois que foi derramada a taça da ira de Deus sobre as águas. Anjo do fogo. Serviço prestado. Este anjo também é mencionado em Apocalipse. No relato, é dito sobre um anjo que tem autoridade sobre o fogo, que fala ao Filho do Homem sobre a colheita da terra. O anjo do Evangelho Eterno. Serviço prestado. Este anjo também é descrito em Apocalipse, referido como aquele que tinha nas mãos o Evangelho Eterno e proclamava-o às nações. Os 7 anjos que exercerão juízo final de Deus. Serviço prestado. São os anjos que irão tocar suas trombetas e derramar as taças da ira de Deus, no juízo final. A descrição detalhada da ação desses anjos aparece no livro do Apocalipse. Há um paralelo entre as imagens descritas no toque das trombetas e no derramar das 7 taças da ira de Deus. Anjos caídos. A Bíblia fala sobre anjos que pecaram contra o Criador e não guardaram a sua condição original de dignidade perante Deus. Estes são os anjos caídos que têm prazer em se opor a Deus e tentam destruir a sua obra. Diabo, Beelzebu, Satanás. Características. Satanás foi o primeiro a pecar e, portanto, é o originador do pecado no universo. Ele pecou antes de os seres humanos terem caído, tentados por ele mesmo no Éden. Jesus disse que ele foi homicida desde o princípio, e que ele é mentiroso e pai da mentira. A característica principal do diabo é de pecar e induzir outros a pecarem. É possível que o relato de Isaías 14 e Ezequiel 28, descrevendo o juízo sobre o rei humano da Babilônia, descrevendo um evento terreno, possa também descrever eventos celestiais que lhes são paralelos, relacionados a Lúcifer, de forma ilustrativa e limitada. Demônios, espíritos malignos, anjos caídos. Características. São anjos maus que estão sob o comando de Satanás, atuando como seus súditos e emissários. Não apresentam nomes específicos na Bíblia. Tal como seu líder, o objetivo desses seres é fazerem oposição a Deus, tentando matar, roubar e destruir a obra do Senhor. Para esses anjos maus não há perdão, nem redenção.
A Satanás e seus anjos já está decretado o juízo final no lago de fogo e enxofre. Legião. Características: os espíritos malignos reconhecem o senhorio de Cristo. Certo homem da terra de Gadara, Gedara, possesso por muitos espíritos malignos, vivia atormentado e isolado em cemitérios. Quando Jesus passou por aquela região, aquele homem correu e se prostrou diante de Cristo. Ao ser questionado pelo Senhor, aquele espírito mau se auto-intitulou de Legião, porque eram muitos naquele homem. Esse relato nos mostra que os demônios podem causar muitos males às pessoas, mas Jesus é infinitamente superior e pode libertar. Apolion, Abaddon. Características: esse é o anjo do abismo, descrito somente em Apocalipse. Seu nome em hebraico Abaddon, e em grego Apolion significam destruidor. É o chefe dos seres atormentadores dos homens durante o juízo final. Não esqueça de se inscrever no canal, dê o like, compartilhe o vídeo e ative as notificações para sempre enriquecer de conhecimento e até o próximo vídeo.